Daremos início agora à apresentação do capítulo 4, Objetivos e Organização do Crescimento das Firmas, do livro da Anita Kohn, na qual introduziremos o assunto do termo de crescimento, que pode ter dois significados distintos, sendo ele denotado para um aumento no montante dos resultados obtidos, como por exemplo a evolução das vendas, mas também pode ser utilizado como um aumento nesses montantes. Entretanto, acompanhado de uma qualidade melhor decorrente de um processo de desenvolvimento nas estruturas internas. Essas transformações têm como propulsores primordiais o progresso tecnológico, o crescimento da população, a acumulação de capital e os recursos naturais disponíveis. Observando a análise econômica a partir dos meios tradicionais, elas observam as desvantagens e vantagens das empresas apresentarem um determinado tamanho e explicam as passagens do tamanho em termos de vantagens líquidas. Sendo assim, o crescimento é apenas um ajustamento dos tamanhos, apropriado a dadas condições. Dessa forma, não há um processo interno de desenvolvimento que leve os movimentos cumulativos. É suposto que tenha um tamanho mais lucrativo para a firma e não é estudada a fundo a explicação para o crescimento que não seja a busca do lucro. Em paralelo a essas teorias tradicionais, foram criadas análises a partir de analogias biológicas, onde as firmas eram vistas como organismos cujo processo de crescimento são os mesmos que dos organismos vivos, o que traz algumas dificuldades, pois considera-se que a decisão consciente e motivação humana não sofrem interferência no processo de crescimento, o que hoje não são aceitáveis, pois uma firma está diretamente relacionada com ações de um grupo de indivíduos. Já nas análises mais recentes, que são as teorias das firmas no âmbito da modernidade, é discutido o tamanho da firma como um subproduto do processo de crescimento e há o diálogo onde não há o tamanho ótimo ou com uma lucratividade mais expressiva a ser alcançada. O crescimento da firma em diferentes abordagens. As empresas têm como responsabilidade, juntamente com os demais agentes ativos que operam no conjunto de transações, sendo eles pelos agentes externos como internamente a uma nação, a geração de renda, a produção e os dispêndios da economia nacional. Dessa forma, podemos ver a firma como a unidade básica para a produção organizada. A característica primordial é de remunerar, reunir e organizar os recursos produtivos fornecidos, resultando na oferta de bens e serviços, tornando essa instituição de alta complexidade. Sendo assim, imergir em estudos sobre o crescimento das firmas, na visão da economia, é estar voltado ao papel da instituição na vida social e econômica, com a sua interrelação com os demais agentes econômicos. Na visão de Marshall, a teoria econômica ortodoxa tradicional tinha como base a formação de preços e a alocação de recursos como principal organismo destinado à alocação de recursos e à maximização de lucros. A teoria da firma, utilizada particularmente pelos marginalistas, tinha um problema central, que era o uso diferenciado da alocação de recursos e os preços. As teorias de organização começaram a ser desenvolvidas nos Estados Unidos na década de 40, onde as firmas passaram a ser observadas como organizações administrativas, mas que ainda eram voltadas para objetivos neoclássicos. Berle e Mintz visualizaram a estrutura interna da empresa moderna como concorrente para o crescimento da empresa, examinando assim a separação entre controle administrativo e propriedade do capital. Conforme dito por Anita Kohn, uma firma industrial tem a função econômica primária de utilizar-se de recursos produtivos com o fim de suprir a economia com bens e serviços através de uma atividade econômica desenvolvida internamente à firma e que é efetuada por uma organização gerencial e, por outro lado, através de atividade econômica no mercado, ou seja, externamente à firma. Nas atuais teorias da firma, há um enfoque da firma como meio de tomada de poder e decisões com maior autonomia. Sendo assim, o princípio de maximização dos lucros passa a ser motivação e limite de expansão.
crescimento das empresas, formas de financiamento e determinantes dos investimentos. Na visão de Bauman, o mesmo destaca o crescimento dos gastos visando maiores vendas, principalmente com publicidade, e não dando destaque ao preço como nas empresas modernas. Na visão dele, também pode ocorrer no curto e longo prazo conflitos na formação de preços. No curto prazo, havendo uma produção limitada, a renda aumentaria com a elevação dos preços. No longo prazo, a firma preferiria manter o preço mais baixo, visando manter uma parcela maior no mercado. Já para Williamson, parte do modelo de comportamento gerencial racional, distinguindo o controle e a propriedade do capital, reduzindo a influência dos acionistas nas decisões inerentes à empresa. Então, o modelo preserva a maximização de lucros em condições de competição pura ou perfeita. Quando a demanda está baixa, as fontes de alto custo diminuirão, variando com os ciclos econômicos. Quando a demanda é forte, haverá uma expansão nos gastos em propagandas e equipes, entre outros custos gerenciais que aumentam as condições normais. Para Marres, o gerente é avaliado pela sua maestria na tomada de decisões, conduzindo para a expansão bem-sucedida da empresa. O crescimento máximo da firma se dá através dos lucros, retidos para o reinvestimento em favor dos lucros distribuídos aos acionistas. A expansão para Marres se dá na busca da diversificação, porém é uma decisão limitada, onde influenciaria no crescimento rápido da firma, e esta depende das condições positivas, das restrições da demanda, da função de utilidade a ser maximizada e da oferta. Além desta linha, Marx também desenvolve uma análise ao redor das características da dinâmica do comportamento dos consumidores, onde afetam a demanda utilizando da argumentação das formas de geração e difusão de preferências e hábitos. O crescimento e a tecnoestrutura. Galbraith expõe sobre as mudanças organizacionais que ocorrem com o crescimento da empresa moderna. Nas firmas industriais de menor porte, a decisão para a alocação de recursos financeiros e materiais e políticas de preço e de produção estão nas mãos do empresário, que na maior parte se confunde como capitalista. Onde, por definição, conforme as ideias de Schumpeter, o papel do empresário é muitas vezes seu próprio agente de compra e venda, seu chefe de escritório, seu próprio diretor pessoal e seu próprio consultor legal para negócios gerais, mesmo que, na verdade, via de regra, empregasse advogados. No entanto, com a modernização da sociedade e centralização e concentração do capital, associados ao crescimento do tamanho das empresas, o poder na empresa passou dos indivíduos para as grandes organizações grupais. Isso se verifica, pois na indústria moderna emerge a necessidade de diversas decisões importantes que requerem informações especializadas e detalhadas, que excedem a capacidade de conhecimento de um único indivíduo. O autor mostra que a necessidade de recorrer às informações de inúmeros indivíduos para a tomada de decisão deriva de 3 fatores. As exigências tecnológicas da indústria moderna requerem conhecimentos cada vez mais detalhados, em ramos diversos da ciência, da engenharia e da arte, dividido entre vários especialistas. A necessidade de planejamento requer também uma variedade de informações sobre áreas diversas do mercado de insumo, mão de obra, financeiro, políticas de preços, de possibilidades tecnológicas, entre outros. Como consequência desta variedade de especializações, a necessidade de sua coordenação, existe também conhecimento de várias pessoas no sentido de analisarem as informações dos vários especialistas que conduzem a tomada de decisão. Dessa forma, a decisão individual dá lugar à decisão grupal. Como tendência geral, nas grandes empresas modernas, a liderança determina funções que têm a atribuição de tomarem decisões. Sendo assim, a escolha do indivíduo para compor esse grupo é de extrema importância na organização empresarial. Dessa maneira, Galbraith denomina a unidade empresarial orientada como uma organização de tecnoestrutura, que tem a característica de suas decisões tomadas pela inteligência da empresa, que é formada por aqueles que trazem conhecimentos especializados que não necessariamente se limitam ao grupo restrito de diretores. A tecnoestrutura inclui desde os componentes da presidência e da diretoria até ocupantes de cargos como chefe de divisões ou departamentos que têm encargo de coordenar as informações dos demais funcionários. As teorias comportamentais.
A análise de Simon é pioneira na linha de estudos relacionada às teorias comportamentais da firma, ao incorporar a incerteza ao processo de decisão e de formulação de metas da empresa. Evidencia a dificuldade dos administradores avaliarem com certeza se estão ou não obtendo a maximização dos lucros, vendas ou crescimento e a não disponibilidade de acesso às informações necessárias ou incerteza quanto a estas. Por outro lado, analisa no processo de decisão o comportamento tanto dos gerentes quanto dos proprietários de capital. Na teoria de Simon, os custos de obtenção de informações são comparados com os benefícios de sua disponibilidade, de modo que haverá um ponto a partir do qual não serão compensadores os esforços para a obtenção de melhores informações e a firma se situará em níveis subótimos do desempenho. Sierra e Marsh descrevem uma situação no processo de tomada de decisão das empresas em que um grupo particular de indivíduos é responsável por estabelecer os objetivos da organização, podendo surgir conflito entre os interesses dos membros deste grupo. Esses indivíduos formam o que os autores denominam de coalizão organizacional, que inclui trabalhadores, acionistas e consumidores, além dos gerentes. As demandas dos membros que formam a união organizacional não necessitam ser consistentes, mas são realizadas ao mesmo tempo, e o problema se dá quando a organização não é capaz de conciliar as demandas de seus membros, ocorrendo então a defasagem organizacional, ou seja, quando o ambiente se torna desfavorável, essa defasagem se torna um amortecedor, resultando em diminuição do pagamento a alguns membros e investimento em atividades de pesquisa, de modo que se encontre a estabilização novamente. Por se tratar da variável comportamento, diferentes firmas apresentam comportamentos diversos ao mesmo estímulo. Existe uma visão diferenciada das teorias comportamentais das empresas. Segundo Penrose, tendo o lucro como fator essencial para a tomada de decisão, critica as funções utilidades e o esquema estático e geral. Existe um conjunto de recursos produtivos com variadas combinações, segundo o qual a direção gerencial define dessa maneira o potencial de expansão. Portanto, a gestão da firma determina características em vários momentos, que não podem ser analisadas através de um esquema estático e geral, e sempre à procura de maximização, que se refere a lucros e crescimento determinado pelas expectativas de mercado e as internas empresariais. A autora relaciona a remuneração do capital investido como obstáculos, riscos e incertezas, ou com expectativas de lucro e sucesso nos planos de expansão. A organização multidivisional. As grandes empresas modernas trabalham com a chamada organização multidivisional, onde as operações internas são divididas em setores e todos os setores são coordenados por uma gerência central. A característica principal é a produção de vários itens em linhas de produções das divisões internas. Essas divisões podem ser chamadas também de quasi-firmas. Essas quasi-firmas possuem uma considerável autonomia operacional e cabe à gerência central as decisões estratégicas e financeiras da empresa. Nesse tipo de organização, a empresa tem participação em vários mercados correspondentes à sua linha de produção, adotando decisões de crescimento relacionadas com o mercado privado e a empresa como um todo. O lucro da empresa é reunido sob o controle da gerência central, onde a gerência é responsável por administrar e reinvesti-los. Nessas empresas, o lucro e o crescimento são fatores complementares, devido ao lucro ser necessário para o crescimento da firma e o crescimento é necessário para a manutenção e aumento do lucro. As firmas pagam dividendos aos seus acionistas, sendo eles uma porcentagem constante do seu lucro total, e o lucro retido é reinvestido na empresa, fazendo parte dos recursos disponíveis para investir em capital de terceiro. Assim, a acumulação interna da empresa determina a quantidade de investimento previsto e, consequentemente, o potencial crescimento da firma. Inclusive, as quasi-firmas também dependem da acumulação financeira da empresa, pois a gerência central determina o plano de investimento dividido nas divisões operacionais. Deste modo, o crescimento das quasi-firmas é vinculado à acumulação financeira também. Considerando-se as hipóteses de linhas de produtos constantes e preços rígidos, os investimentos são vinculados para o crescimento da demanda, contando que o investimento possui três objetivos: aumento da capacidade produtiva, modernização e reposição de bens de capital. A decisão de investimento depende da taxa esperada de crescimento da demanda e a taxa esperada de retorno sobre o investimento. Porém, a taxa interna de retorno de investimento é comparada com a taxa de juros paga aos fundos de terceiros que financiam esse crescimento, devendo ela ser positiva em relação à taxa de juros. E outro critério para o investimento é o valor mínimo de retorno esperado sobre ele.